Gostaria de ler Atos 8, verso 1 ao 4, que diz assim: E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos ia por toda parte, anunciando a palavra de Deus. Repete comigo a parte B do versículo 4. Mas, todos juntos, mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra de Deus. Viu, meus amados? Aqui foi quando mataram Estevão a pedrada. A igreja estava pregando, evangelizando, mas o diabo queria parar a igreja. E começaram a matar pastores. Começaram a matar os cristãos. E uma figura que eles imaginavam que nunca ia ser assassinado era Estevão, um grande e respeitado apóstolo. Mas não temiam não, o diabo não temia não, Satanás queria pôr medo mesmo, afrontar. E apedrejaram Estevão e mataram Estevão a pedrada na frente de todo mundo. Com isso, a igreja teve que sair às pressas de Jerusalém, correndo. Só que a igreja botou no coração o seguinte: nós vamos sair. Nós não vamos mais nos reunir, congregar, para não chamar a atenção deles. Tudo bem, nós vamos sair. Mas é impossível arrancar da gente o que nós aprendemos dos apóstolos. Vocês estão entendendo agora a evangelização, o quanto ela é importante? A Bíblia é rasgada da sua mão, mas não é arrancada do seu coração. A Bíblia diz que quando a perseguição veio e a matança dos apóstolos, o povo sumiram. Só que cada um saiu com o coração cheio da palavra de Deus. Então, por onde eles iam pregando a palavra. E diz a Bíblia que quando pensaram, limpamos a cidade, matamos aquela fé, chega a notícia, tem uma igreja lá naquela vila, tem outra igreja lá naquela outra vila, tem outra igreja lá naquela vila, tem outra igreja lá naquela outra fazenda, porque os crentes iam se acomodando em propriedades e iam montando congregações. Então agora o diabo mata Estevão, dispersa uma igreja e nasce 200, 500, 600 igrejas. Oh, glória a Deus! Levante a mão e dá glória para Jesus. Esta é a riqueza da evangelização. Diga comigo, a riqueza da evangelização. Quando você sai daqui para evangelizar, você não sabe quantas igrejas você pode estar fundando dentro daquelas comunidades. Todas as pessoas que você evangelizou ontem podem amanhecer hoje o dia dizendo: eu vou ser crente.
Mãe, eu vou ser crente. Você vai ser crente porque eu vou ser crente porque depois que ele pregou para mim, eu tomei consciência de que Jesus Cristo cura, salva, batiza com o Espírito Santo. Eu quero esse batismo. Aí a mãe fala: eu também vou ser, meu filho. E a mãe começa a falar para o marido. E o marido fala para o amigo. E o amigo fala para o outro amigo. E a filha fala para a amiga. E a amiga fala para o amigo. E começa ali, e começa lá. E essa marcha da igreja não acaba. Levanta a mão e dá glória a Deus. Arashuriker. Lanamancho Hauris Mikcho. Rebica la súbia. Ah, meus irmãos. Ah, meus irmãos. No site ou no meu canal no YouTube está lá escrito estudo bíblico. Por favor, eu vou começar a disponibilizar eles no site. Vou criar uma página no site para vocês acompanhar um a um. Quase todo dia tem um estudo novo. Porque vocês, pessoal, salvem as vidas de vocês ouvindo esses estudos. Ocupem-se. Não fiquem pensando em casa. Não fiquem desocupados. Ocupem-se. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Abra comigo sua Bíblia agora em Atos 13, versículo 1. Vamos mostrar uma igreja missionária. Atos capítulo 13, versículo 1. Leia bem alto. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Nigé, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Ouça esse versículo, amados. Atos 13 e 1. Lê de novo. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Nigé. Lúcio... agora está gostoso, sim, vamos lá. Agora o 2. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. A gente separa vocês para que vocês nos dê o privilégio de vermos sair das nossas entranhas espirituais filhos. Aí eu vejo o pastor Gilmar sentado aqui, botando vocês para fazer. Enche o peito de orgulho, gente. O pastor não está botando vocês para fazer, não é porque ele não sabe, não. É porque é muito gostoso recitar aquilo que está na Bíblia, no livro de Isaías: do trabalho, do fruto do seu trabalho, ele verá a recompensa. O meu servo se alegrará nisso. Ainda no capítulo 13 e versículo 13 e versículo 4. Assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. E chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico,
falso profeta chamado Bar-Jesus, filho de uma égua, tá vendo? Até o nome era parecido, viu? Bar-Jesus, o nome do cara. Ele era o quê? Um 7-1, pastor, já tinha naquela época. Um 7-1, carregava a multidão, minha filha, evangelizava do jeito dele, pregava do jeito dele, não tinha compromisso nenhum. Ó, lotada a igreja de Bar-Jesus. O bicho era demônio, mas a igreja, as pessoas enxergavam ele como Deus, só porque ele combinava as mentiras, adivinhava a vida do povo, revelava umas mentiras para o povo, insubmisso, desobediente, sabia nada de evangelho, mas usava o nome do Senhor para enganar. Capítulo 13, versículo de número 7. E estava... Vamos logo ler o 6 de novo. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com Procôncio Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé a Procôncio. Olha só, olha o trabalho dessa gente. Todavia Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Esse sujeito, falso profeta, ele vivia tirando o obreiro bom da obra, contaminando o obreiro que a gente tratava, preparava. Por isso que vocês, obreiros, muitas vezes abre a boca e diz: o bispo cobra muito da gente, não deixa a gente ir para lugar nenhum. É zelo. Vocês saíram de casa para ouvir hoje o evangelho puro, límpido, santo. Capítulo 13, versículo de número 11, Paulo primeiro no verso 10 diz: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando a roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então Procôncio, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado na doutrina do Senhor. Mas bispo, esses falsos profetas, eles arrastam multidão, mas olha o fim deles. Olha o fim deles aqui. Eles estão cegos. Agora eu quero falar uma coisa aqui que vocês vão me dar razão. A Bíblia diz: um cego guiando outro cego, ambos cairão em um buraco. Então cego tem condição de caminhar, outros tem, está escrito. Um cego guiando outro cego, ambos cairão em um buraco. Então, se tem muita gente aqui sem ler a palavra, sem meditar na palavra, está tudo cego. O que é que vai acontecer?
vai ser guiado por outro cego. Agora procura uma pessoa que entende a palavra para ver se ela está lá. Uma pessoa que tem esclarecimento de Deus, que sabe aonde estão as estratégias de Satanás. Procura para tu ver, só tem gente leigo ali. O crente, irmãos, firmado na palavra, a primeira coisa que ele procura é uma igreja séria, pastor Gilmar, para congregar. Não é porque o Espírito Santo testifica, não, é porque ele conhece pela pregação, pelo ensinamento, ele sabe que aquilo ali é uma farsa. Eu não preciso só de discernimento espiritual, eu preciso de conhecimento da palavra, para entender que aquilo é mentira. A Bíblia diz que vendo Procôncio o que havia acontecido, creu maravilhado na doutrina do Senhor. Procôncio, pastor, era um sujeito entendido, mas estava colado com Elimas, porque, pastor Carlos Henrique, ainda estava sendo persuadido pelas farsas que o mágico ensinava. Que desgraçado. Quando a verdade chegou, que o mentiroso foi desmascarado, Procôncio disse: meus olhos abriram. E agora a Bíblia diz que ele passa a crer na doutrina dos apóstolos, em um evangelho sadio. Existe muita gente nesses lugares, tadinhos, que são bons, mas porque ainda não ouviram a gente, ainda não escutaram a gente. Aqui hoje tem pessoas que estão dizendo: eu agora vou prestar mais atenção. Como essa gente vai abrir os olhos se nós não formos ensinar para elas, evangelizá-las? Eu peço a essa igreja linda do Senhor Jesus que fale, que pregue, que passe isso que vocês estão recebendo para os outros. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos agora ensinar como chegar. Nosso endereço é Avenida Duque de Caxias, número 371, bem no centro de Duque de Caxias. Na porta do templo tem um sinal de trânsito. Se você está na Praça do Pacificador, também pode atravessar a passarela, que vai chegar na Avenida Duque de Caxias. Há vários aplicativos que lhe indicam como chegar. Maiores informações, entre no site www.adfamilia.com. Telefones 3658-1397. O pastor Edinaldo Silva está evangelizando o Brasil e o mundo. Com uma mensagem simples do Evangelho de Jesus Cristo, conseguimos chegar a corações que ainda não conhecem a Deus. Há muitos povos que ainda precisam ser alcançados. Você precisa participar desta evangelização, juntamente com a campanha evangelizadora da Assembleia de Deus e o projeto Irmãos Missionários. O pastor Edinaldo Silva tem levado a palavra de Deus em redor do mundo, e isso tem um grande custo. Por isso estamos pedindo a você para depositar hoje mesmo uma oferta de amor no Banco Bradesco, agência 2236, conta corrente 64, dígito 7. Banco Bradesco, agência 2236, conta corrente 64, dígito 7. Missões não é somente feito pelos que vão, mas principalmente pelos que ficam. Adote um missionário. Esta obra não pode parar. O pastor Edinaldo Silva agradece a sua colaboração.